Desafiar o que nós sabemos sobre a pré-história brasileira. Isso foi o que fez Nied Guidon, uma grande arqueóloga franco-brasileira de quem nós vamos tratar no vídeo de hoje. Bem, pessoal, Nied Guidon, ela nasceu em 12 de março de 1933. Ela formou-se em arqueologia na França. Ela é de origem franco-francesa, né? Então, ela nasceu, apesar de ter nascido no Brasil, lá em Jaú, um município que fica no estado de São Paulo. Ela, como tinha origens francesas, né, raízes francesas, foi para a França, estudou na França, se formou em arqueologia na Universidade de Sorbonne, mas na década de 1970 ela voltou ao Brasil com o objetivo de fazer alguns estudos arqueológicos numa região do Piauí chamada de Serra da Capivara, uma região muito rica em pinturas rupestres. Então ela fez vários estudos nessa região, né? Estudos voltados a pinturas rupestres. Esses estudos iniciais eles foram inclusive patrocinados pelo governo da França. Ela conseguiu ganhar uma espécie de bolsa, né, de incentivo à pesquisa, veio para o Brasil patrocinada pelo governo da França para fazer esses vários estudos, né, de pinturas rupestres lá no Piauí, uma região chamada Serra da Capivara, né? Lá ela se estabeleceu durante muitos e muitos anos, inclusive mora lá até hoje. Ela tem 91 anos, o ano em que estou fazendo este vídeo, e criou todo um sistema de turismo, de visitação, lá na Serra da Capivara, principalmente no município de São Raimundo Nonato, para que as pessoas conhecessem aquela riqueza arqueológica que existe por lá, né? Só que qual é o ponto central do nosso vídeo de hoje? É que Nied Guidon, essa arqueóloga franco-brasileira, ela ficou conhecida, né, por contestar a famosa teoria Clovis. Veja, existem várias teorias que tentam explicar como o ser humano chegou ao continente americano. Nós sabemos que o ser humano, nós, Homo sapiens, surgimos na África, né? Pelo menos todas as pesquisas sérias indicam nesse sentido. Nós surgimos na África. Nós não somos, portanto, como alguns quiseram, inclusive um famoso argentino no século passado, dizer que nós somos autóctones do continente americano. Não. Principalmente nós, enfim, nós muito menos que nós somos uma mistura, né, de África, Europa, enfim. Mas eu digo, os primeiros habitantes da América, vamos dizer assim, alguns acreditavam que eles eram autóctones. Logo depois, enfim, descobriu-se que o ser humano, Homo sapiens, surgiu na África mesmo. E aí, veja, como ele chegou à América. Durante muito tempo, a teoria mais aceita sempre foi, porque até hoje é, a chamada teoria Clovis, né? A teoria Clovis, ela recebe esse nome porque ela foi desenvolvida a partir de alguns artefatos, principalmente líticos, ou seja, de pedra, sílex, que foram encontrados em uma região, uma cidade dos Estados Unidos chamada de Clovis. Essa teoria diz que o ser humano chegou ao continente americano por volta de mais ou menos 3.000 anos atrás, passando pela famosa Beríngia. O que era a Beríngia? Uma região que se formou entre a Sibéria, que fica na Ásia, né, faz parte da Rússia hoje em dia, ao Alasca, que é uma região que fica no continente americano e hoje faz parte dos Estados Unidos, é uma parte dos Estados Unidos que fica coladinha ao Canadá. Ou seja, durante a última glaciação, ou seja, a era do gelo, como nós conhecemos, houve a formação de uma região ali entre a Sibéria de gelo, né, devido à glaciação, e o Alasca, que fica na América. Essa região ficou chamada de Beríngia, é onde fica o Estreito de Bering, né, que foi o navegador que chegou àquela região primeiramente. E aí esses seres humanos, passando da Ásia para a América, adentraram ao nosso continente e depois se espalharam pelo nosso continente por volta de 3.000 anos atrás. Essa é a teoria mais aceita, apesar de existirem muitas tantas, né? Portanto, nossos habitantes seriam de origem asiática. Só que os estudos de Nied Guidon, de datação e, enfim, arqueológicos lá no Piauí,
fizeram com que ela chegasse a algumas conclusões que são muito contestadas no campo arqueológico brasileiro. Ela investigou, datou algumas fogueiras de 50 mil anos atrás, né? E ela começou a defender que os seres humanos que habitaram o continente americano, eles vieram muito, mas muito, mas muito antes do que esses que a teoria Clovis defende, né? Eles teriam chegado a pelo menos 70 ou até 100 mil anos antes, né? E, detalhe, não eram de origem asiática, teriam vindo navegando pelo Oceano Pacífico, muitos de origem até africana, né? Veja, essa teoria de Nied-Guidon, ela é muito contestada, porque ela se baseia, por exemplo, em elementos que outros arqueólogos, que outros estudiosos dizem que são elementos naturais e não humanos. Então, por exemplo, Nied-Guidon não baseia a teoria em achados arqueológicos fósseis de seres humanos mesmo, que possam ser realmente datados com essa idade toda, mas ela se baseia em vestígios como, por exemplo, fogueiras, né? Fogueiras que são datadas de 50 mil anos. Só que aí, o que é que outros arqueólogos dizem, criticando as suas teorias? Que uma fogueira ela pode ser uma formação natural e não humana. Ou seja, imaginem só, o vento vai deixando alguns resquícios de madeira caírem no mesmo lugar. E aí vem um raio, bota fogo naquilo. Criou uma fogueira, ou seja, se aquilo ali se fossiliza, lá no futuro a gente vai, né, pensar que foi um ser humano, mas na verdade foi uma questão natural. Isso é o que dizem muitos arqueólogos criticando a teoria de Nied-Guidon, né? Isso não deixa, isso não faz com que ela seja menos importante, não é, para a história da arqueologia brasileira, porque apesar da sua teoria principal de que o ser humano não foi, não chegou à América inicialmente pelo Estreito de Bering durante a última glaciação e veio da Ásia, mas veio inclusive pelo Oceano Pacífico navegando e muitos de origem africana anos e anos e anos antes desses da teoria Clovis, por mais que seja criticado, ela foi muito importante para a arqueologia brasileira, porque ela fez muitos estudos de pinturas rupestres lá na região do Piauí, lá na região de Pedra Furada, no Piauí, de São Raimundo Nonato, enfim, na Serra da Capivara, que é uma região muito grande. Ela lutou para que aquela região tivesse reconhecimento público, inclusive essa região, a Serra da Capivara, ela foi, devido inclusive às lutas de Nied Guidon, tombada como patrimônio da humanidade pela Unesco lá no ano de 1991, né? Ou seja, resumo, ela fez muito, né? Ela dirigiu, ela foi presidente durante muito tempo da Fundação Museu do Homo Americano, né? Que existe até hoje, enfim, recebe turistas de vários lugares do mundo inteiro. Ela lutou para que aquelas pinturas rupestres que, além de serem estudadas por ela, enfim, fossem preservadas, né? Então, ela eu digo porque ela está viva, né? Tem 91 anos, deste ano em que eu estou fazendo este vídeo. Ela lutou muito por tudo isso. Então, ela é uma grande arqueóloga brasileira, né? Espero que vocês curtam o vídeo, se vocês gostaram dele, e até a próxima. Não esqueçam de fazer comentários, de seguir o canal, né? Nós estamos com uma meta de, até o final do ano, chegarmos a 1.000 inscritos. Então, se você chegou até aqui, ao final deste vídeo, é porque de alguma maneira você gostou do conteúdo, aprendeu qual é a teoria principal de Nied Guidon e por que que ela é tão contestada. Então, eu peço que você curta o vídeo e nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau.